Olá, muito obrigado pela sua audiência. No ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o Sala de Entrevistas, eu tenho alguns que eu falo, ó, esse é especial, esse é diferente e tal. E é diferenciado mesmo. Porque pela primeira vez aqui na TV Primavera, nós estamos abrindo um espaço meio que atrasado, mas antes tarde do que nunca, porque essa comunidade, ela ajudou sim a colonizar Criciúma. Nós temos muitos e muitos irmãos gaúchos que residem aqui, não só em Criciúma, como em toda a região. E por se tratar da Semana Farroupilha, eu acabei abrindo um espaço justamente para o pessoal da cultura gaúcha. Essa turma que leva adiante a cultura do Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha, enfim. Eu posso até, em alguma situação, falar alguma besteira, mas eu serei corrigido pelo meu professor, porque eu não entendo absolutamente nada. Gosto, acho bonito, mas não entendo absolutamente nada. E para falar sobre o assunto, meu parceiraço, apresentador do programa Prosa de Galpão, inclusive ele vai trazer novidades aí do Prosa, e em primeira mão aqui no Sala de Entrevistas, mas, obviamente, o papel principal dele aqui, a pauta principal é Semana Farroupilha. Rafael Bica, tudo bom? Tudo certinho, Bebel. Obrigado por ter vindo aí, cara. Pô, cara, te agradeço demais pelo convite. E não tá tarde não, Bebel. O dia é dia 20, tá na semana, tá? Não, mas que eu digo que a tarde já deveria ter aberto espaço há muito tempo, pessoal da cultura gaúcha, né? Mas é bacana o espaço que a gente vai conquistando e eu quero parabenizar pela decoração, porque eu estava olhando o teu editorial de abertura e o barco que está atrás de ti, até como estamos na Semana Farroupilha, lembra o barco de Carnaval, de Garibaldi. Garibaldi, né? Que tem ali um amarelo, um verde e um vermelho, que são as cores aí do Rio Grande do Sul, ali, e quando fecha em ti é justamente o que aparece ali, o barco amarelo, verde e vermelho. Aliás, esse quadro aqui, que faz parte do nosso cenário, nós pegamos sempre emprestado com a nossa colega de trabalho, a Enelise, que ela trabalha aqui na recepção. Ó, empresta o quadro, fica ali na recepção, a gente traz aqui para o programa para dar uma enfeitada. E a gente brinca que tem a Mona Lisa e esse é a Mona Lise, que pertence a ela. Pertence a ela. Ficou legal, bonito, o barco do Garibaldi, foi justamente proposital isso aqui. Eu imaginei que fosse, o barco Farroupilha, né? O barco Farroupilha. Cara, falar em Farroupilha, o que é a Semana Farroupilha? Por que o gaúcho dá tanta importância para a Semana Farroupilha? É importante, se tu me permitir, fazer uma diferenciação. Eu costumo dizer que a gente tem o hábito de expressar errado. A gente fala o gaúcho e eu acho que é o rio-grandense que dá valor à Semana Farroupilha. Bacana que a gente consegue viver isso hoje aqui em Criciúma, devido a um número grande de rio-grandenses que nós temos e também de adeptos da cultura gaúcha que acabam confraternizando junto e valorizando a história e prestando homenagem. Mas por que eu diferencio? Porque o gaúcho, um dos maiores nomes da tradição gaúcha e do gauchismo, vamos dizer assim, que eu conheço, é o senhor que nasceu aqui em Gravatal. Tem 84 anos hoje, vivo, ativo. Gravatal, região da Amurel? Gravatal, região da Amurel. Senhor Itamar Sebastião Matos, tio do Douglas Matos, que é o Tio Preto, conhecido por aí como Tio Preto. Tem o CTG Tio Preto? Tem o CTG Tio Preto ali, é o mais antigo de Santa Catarina, o mais tradicional, um homem com uma história riquíssima, batalhador, divulgador da cultura gaúcha, incentivador, o cara aquele que bota a mão no bolso para ajudar, para fazer a cultura gaúcha acontecer. Nasceu em Gravatal. Só usa bombacha. Eu só vi o Tio Preto sem estar usando bombacha uma vez que ele estava de bermuda num verão em que nos encontramos. Não tinha como, não na tinha beira como. Da praia. O resto, o Tio Preto está sempre de bombacha. E tu vai dizer que esse cara não é gaúcho porque ele nasceu aqui? Então gaúcho não é quem nasce no Rio Grande do Sul? Não, a cultura gaúcha vem dos gaúchos, muito anterior ao Rio Grande do Sul. Quando você fala gaúchos, a turma do Uruguai, Uruguai, Argentina, na verdade, gaúcho denomina o pessoal que veio das Ilhas Canárias. Isso é informação recente para mim. Os espanhóis, ou melhor, quem povoou as Ilhas Canárias na Espanha, que os espanhóis que mandam e tal, eram os gaúchos que vieram da África. Olha a história que vem vindo aí. Os espanhóis tinham um certo preconceito, acabaram expulsando os gaúchos porque eles não se submetiam à vontade do rei da França, da Espanha. E aí eles vieram fugidos e foram povoando a América Latina. Então acabou que tu tem hoje uma cultura gaúcha muito forte na Argentina, no Uruguai, tem Paraguai, tem até na Bolívia. O Chile também é muito forte. Quando tu faz um grande encontro folclórico de folclore gaúcho, de cultura gaúcha, vem grupos do Chile, vem grupos da Argentina, é uma coisa muito forte. Um dos maiores festivais de cultura gaúcha, que inclui aí a Doma, inclui a parte campeira, é Jesus Maria, que é na Argentina. É lindo, cara. São 15 dias de festa gaúcha acontecendo, com demonstração de doma, de trato de animais e muita música, muito... E aí um pouco diferente do que a gente entende no Rio Grande do Sul como gaúcho. Quem sou eu para criticar um indivíduo chamado Paixão Cortes,
que fez um trabalho fantástico de fundamentar a cultura gaúcha, os MTGs, os CTGs, isso que a gente conhece. Começou tudo com ele lá atrás, Paixão Cortes, Barbosa Lessa, uma outra turma, eram 7 estudantes do Colégio Júlio de Castilhos que fizeram a primeira Semana Farroupilha, com a primeira Chama Crioula, 7 pessoas, Bebel. Tu já pensou numa capital? E olha como é que se expandiu. A coisa foi para tão... É exatamente isso. Eu tive a honra, a alegria de conversar com o Paixão Cortes uma vez e perguntei se eles tinham ideia de que poderia tomar essa proporção. E ele disse, cara, nós éramos 7. Hoje são mais de 8 milhões no mundo filiados a MTG, a CTGs. Não tinha como, nenhum futurologista faria esse exercício de projetar uma coisa desse tamanho. Nós temos não tinha como mensurar, né? Não, nós temos CTGs na França, tem CTG, muitos CTGs nos Estados Unidos. Tem no Japão, não tem? Tem no Japão. Então tu fica olhando e como é que pode. Eu acho que, na verdade, a maioria dos tradicionalistas hoje são pessoas urbanas, não são o pessoal do campo. O pessoal do campo vive isso no dia a dia. Mas não está lá para defender uma cultura. Não, é a vida dele. Ele está fazendo aquilo do seu dia a dia. A maioria dos CTGs é feito por pessoas que moram na cidade e que buscam, talvez, uma essência. Um refúgio. Exatamente. Uma vida mais próxima, um convívio em família. São poucas as culturas hoje, Bebel, que tu... Aqui eu posso te chamar de Bebel? Pode, né? aqui pode. São poucas as culturas hoje, Bebel, que tu pode conviver, vai com teu sogro, com a tua filha, e entra sexta-feira num lugar e só vai sair no domingo. Recheado de família, com as famílias todas juntas. E aí, se tu vai laçar, ou se tu vai cantar, tu e tua esposa vão dançar na invernada, eu cuido da tua filha nesse momento, sabe? Tem sempre um amigo ou outro que, não, deixa o teu filho comigo. E tu não está preocupado, porque tu sabe que de fato ele vai cuidar. Tu sabe que as pessoas estão de olho. Então, são poucas as culturas realmente hoje que proporcionam esse tipo de lazer. E eu acho que daí a cultura gaúcha acabou esparramando e tomando outras proporções por conta disso. Isso é o gaúcho, é o gaúcho, ou gaúcho pampiano, isso na minha visão é o gaúcho. Certo, então deixa eu fazer uma pergunta e me esclarece. Quem nasce no Rio Grande do Sul é o rio-grandense. Rio-grandense. E quem pratica a tradição gaúcha é gaúcho. É gaúcho. Seja um cearense, por exemplo. Seja um cearense. Eu conheci o seu Leocádio, que é um cearense. Olha só. Patrão, presidente do MTG do Tocantins. E ele conheceu a cultura gaúcha no Tocantins. Ah, lá tem uma colônia muito grande. Colônia muito grande. Quando ele foi para o Tocantins, saiu do Ceará, foi para o Tocantins, ele disse que o clube da cidade, o Mampituba de Palmas, era o CTG. E ele disse, não, então para tu ter uma vida social, tu ia para o CTG. E aí ele se apaixonou por aquilo. E ele fez algumas coisas que eu disse para ele, patrão, a ideia é excelente, mas muda o nome, patrão. Porque tem as invernadas, o Cezinha, o Jotinha sabem bem que tem a invernada de dança. E as invernadas têm as suas categorias por idade. A invernada mirim, juvenil, adulta, veterana, enfim, aí a Chiru, que é os mais velhos ainda. Os tops. O pessoal já de 70 anos que estão dançando, então invernada Chiru. Tá, legal. Ele tinha uma meninada muito novinha, de 2 anos, que não tinha invernada para dançar, mas que vinha junto com os pais e tal. Aí ele criou uma invernada para essa meninada, a partir de 2 anos, de 2 a 5 anos. A ideia é excelente, mas ele botou o nome de Invernada Baby. Aí eu digo, não fechou, né? A ideia é boa, mas muda o nome, sabe? Né? Baby não dá pra Não dá, não tem nada a ver, porque como é que são as outras categorias? Tem Chiru. Chiru, a adulta, a veterana. A juvenil e a mirim. Aí, não combinou. Não combinou. Baby não dá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fugi do tema, desculpa. Não, imagina, é isso aí mesmo. A intenção do programa é essa. Um gremista, para usar alguma peça vermelha, só seria o lenço, ele não muda, mesmo sendo um gremista, porque tem uma tradição muito grande lá, né? Você é gremista, que eu sei. Eu tenho amigos, mandar um abraço especial pro meu amigo Rodrigo Provenzi, aqui de Sara. É gremista. É gremista desse tipo que tu falou. A camisa que tu tá usando, ele não usaria. Um prato vermelho, ele não Bota aqui pra mim, eu nem lembro a camisa que eu tô. Não, tu tá com uma camisa listada de vermelho e branco ainda, pra dar uma ajuda. Então, nem pensar. Não, ele não usaria. Se tu der um presente bonito pra ele, vermelho, ele não toca. Fica chateado. Ferrari, só amarela e preta. Tu já pensou esse homem na política, rapaz? Que coisa? O Provenzi é radical, não tem Cristo. Ferrari, ele não torce porque é vermelho. Bom... Esse é o Provenzi e alguns casos. Mas a maioria, eu, por exemplo, com uma camisa vermelha bonita, um carro vermelho da minha esposa, então não tenho problema com isso. Nenhum. Não tem problema nenhum. Claro que dia de jogo tu tem que tentar respeitar, né? Eu tive que mudar um guarda-chuva quando fui trabalhar na arena do Grêmio. Eu lembro. Porque o guarda-chuva da FASC que eu ganhei, deixei o guarda-chuva na cabine e desci sem guarda-chuva. É vermelho. Não dava pra ver. Não, mas ali não tem como mesmo. Não. Tá, mas olha só, Farroupilha, vamos lá. O que seria? Vamos lá. O que é a Revolução Farroupilha? É a mesma Guerra dos Farrapos? É a mesma Guerra dos Farrapos. Tá. E esta, sim, se direciona diretamente para a história do Rio Grande do Sul. Aí é vinculado não tanto à tradição gaúcha, é claro que integra a tradição gaúcha, faz parte, baseou muito o conceito da tradição gaúcha, mas ela é vinculada à história do Rio Grande do Sul. Os fazendeiros lá, de 1800, 1815, 1820, produziam muito charque,
principalmente o sul do Rio Grande do Sul. Era o maior produtor de charque do Brasil e vendia esse charque para o Brasil inteiro. Charque é aquela carne... A carne salgada exposta no sol, né? Isso. A carne seca no sol. As charqueadas são famosas na metade sul do Rio Grande do Sul. Tem uma cidade chamada Charqueadas, que tem um presídio muito grande lá, inclusive. Ainda hoje existem essas charqueadas em Pelotas, uma cidade que ficou muito famosa por conta dessa riqueza toda. Bom, os grandes fazendeiros tiveram uma revolta natural porque o governo federal, muito diferente do de hoje, o governo federal cobrava muito e devolvia pouco. E começou a cobrar cada vez mais. Hoje é diferente, né? Hoje é diferente, claro, outra situação. Mas em 1835, o governo, para se resolver de uma crise, sobretaxou o charque. Mas sobretaxou de uma forma que inviabilizava o negócio. Não dava mais para o cara fazer o charque. E aí a moçada começou, olha, vamos negociar. Na época era império, né? Então, vai no imperador, vai no escambau e nada, e vai, olha, se não der, nós vai dar briga. E começa aquele negócio do samba, de cutuca não cutuca. E foi que os caras acabaram por começar uma revolta armada. E aí se organizaram num grupo e disseram, então nós vamos criar a nossa república e vamos criar a independência do Brasil. Agora, tem uma história muito interessante aí. Não era para derrubar o governo central. Não era uma guerra contra os brasileiros. E isso fica muito claro 5 anos depois de iniciada a Revolução. Porque iniciou a Revolução para gritar por independência, porque então nós vamos nos administrar, porque o nosso charque é rico, é bacana, e o dinheiro dele vai ser aplicado aqui. E aí resolveram romper fronteira e criaram a República Rio-Grandense, em 20 de setembro de 1835. E aí se criou a figura do farrapo, porque tu não tinha uniforme, então tem toda uma... Né, cada um, tu era um fazendeiro, o Cezinha outro, eu outro, olha, traz os teus peões e vamos fazer uma revolução. Cada um do jeito que estava vestido ia do jeito que estava, né? E vamos lá. Certo. E todos identificados pelo lenço vermelho, que é o lenço farroupilha. Aí a tradição. Aí entrou a tradição do lenço vermelho. Certo. O imperialista tinha um lenço branco. E aí se cria o Maragato e Chimango. Tem a história do meu avô que deu um tiro na mão do melhor amigo porque o cara ameaçou tocar fogo no lenço do vô. Até 60 anos atrás a coisa do lenço, tu não brincava com lenço. Era meio que sagrado. Meio que sagrado. O lenço branco não usa o vermelho e o vermelho da mesma forma, o contrário. Bom, em 20 de setembro de 1835, os caras tomaram a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já tomaram a capital de assalto, expulsaram o pessoal do Império e disseram, aqui agora é a República. Quem manda somos nós. Somos nós, e o bicho pegou e ficou feio. E o que parecia uma coisa rápida de ser resolvida, durou 10 anos, Bebel. A Revolução Farroupilha é a mais longa de todas as revoluções latino-americanas. Se tu pensar nisso num estado sozinho, fazer isso contra um poder do Império Brasileiro, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, com todo o poder financeiro que lá em cima tinha, é uma coisa gigante o que esses caras fizeram. Tirando do seu bolso, fazendo uma revolução, bancando, sabe? E aí tu fica pensando na capacidade de investimento e no desprendimento desses caras, porque muitos morreram, ou viram seus filhos morrer, ou comprometeram o futuro da sua família, entregando todo o seu capital para construir essa história. É uma coisa de se pensar muito. Eu acho que hoje em dia realmente não existe como se fazer uma revolução farroupilha. Primeiro, nós não teríamos povo com essa cultura de ir para a luta defender um ideal a tal ponto, né? E segundo, que não teríamos empresários a fim de bancar essa revolução do seu bolso contra o governo. Hoje a história é outra. Hoje o negócio é acertar o que está aí democraticamente. Mas que coisa fantástica. Então os próprios fazendeiros, ele não era uma revolução política, digamos assim, em termos de financiamento. Era uma revolução popular. Popular. Bancaram ali e vamos lá. Porque o que eu pago de imposto para o governo, nós vamos continuar arrecadando, o comércio continuava sendo feito, isso é interessante. O comércio continuou sendo feito. O que eu te falei que em 5 anos depois, mais ou menos, da Revolução, se justifica que não era contra o Brasil... o governo uruguaio, o governo da Cisplatina na época, sim, ofereceu apoio às farroupilhas para guerrear contra o Brasil. Eles disseram, não, só um pouquinho. O nosso problema é nós com o Império. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós não estamos contra o Brasil, não queremos matar brasileiro. Não é essa a ideia. A gente só quer uma independência, uma condição de governo. E isso está documentado. Tem muitos documentos que mostram o apoio do governo da Cisplatina, do governo do Rio da Plata, querendo entrar na guerra junto com o Rio Grande do Sul para combater o Império Brasileiro. E aí disse, não, para um pouquinho que não é essa a ideia. Show de bola. Tá gostando da história? Eu tô adorando. Então vamos fazer o seguinte, intervalo comercial e daqui a pouco eu quero saber, essa ele não vai saber explicar, onde é que entra o tal dos barriga verdes? Somos nós, barrigas verdes, os catarinenses. Onde é que entra nessa confusão toda aí? Daqui a pouquinho, Rafael Bica fala conosco no Sala de Entrevistas.
Estamos de volta, hoje o Sala de Entrevistas falando sobre Semana Farroupilha. Ô, Bica, que é isso aí? Shima? Pô, brincadeira, equipe, né, cara? Equipe, TV Primavera matou TV a pau Primavera. agora, né? Parabéns, eu cheguei elogiando a estrutura de vocês. Fazer TV com estrutura, com suporte é muito bom. Eu nunca trabalhei com monitor, eu hoje tenho um monitor ali que eu fico um retorno Ficou bacana, até bonito, né? Tô meio gordo na imagem, não sei o que aconteceu. A imagem. O Cezinha desregulou a câmera para me prejudicar, eu acho ali. E aí o Jotinha traz um mate, rapaz, bem cevado, parabéns, Jotinha. Não vai embora mais o cara se... Não tratem muito bem. Se apresentar a churrasqueira, ficamos até domingo ainda. Ô, Bica, tem uma ali atrás ali. Bica, me diz uma coisa, onde é que entram os barriga verde na história? Pois aí que tá, cara. Depois havia um grupo de, digamos assim, revoltosos também com o Império aqui em Santa Catarina, especialmente em Laguna, que era a grande cidade catarinense naquele momento. Aliás, o Rio Grande do Sul, os portugueses que foram povoar o Rio Grande do Sul para começar a firmar a fronteira vieram de Laguna, né? Não eram lagunenses ainda, era o pessoal que veio do Império para firmar Laguna. Anos mais tarde saíram dali e foram povoar o Rio Grande do Sul. A coisa precisava firmar a fronteira, que era uma disputa muito grande ali. Pois bem, aí foi o caminho inverso. Haviam muitos revoltosos aqui, havia uma situação toda peculiar em Santa Catarina, que daí não era o charque, era outro tipo de disputa, era outro tipo de revolta, e havia também outro nível de envolvimento. A ideia dos rio-grandenses de vir para cá dar apoio e formar um flanco maior acabou, na verdade, fragilizando até a República Farroupilha, porque os rio-grandenses aqui conseguiram instituir a República Juliana, foi feita em julho, a República Juliana, conseguiram, o Giuseppe Garibaldi teve umas vitórias muito bacanas, mas também sofreram derrotas gigantescas, com baixas muito grandes, e aí volta aquela coisa, tu não é o império, tu não tem o Brasil inteiro para te fornecer soldado. No momento que tu sofre derrotas muito grandes, isso abriu flancos, abriu da defesa. Um desfalque. Se perdeu primeiro a República Juliana. O povo catarinense também não abraçou a ideia da República. Alguns sim, mas não houve essa maciça adesão. A mobilização no Rio Grande do Sul não foi a mesma aqui em Santa Catarina. Não foi a mesma aqui em Santa Catarina. Havia outra noção. Claro que são estados diferentes, são culturas diferentes. Eu acho que não houve esse respeito. Assim, tentou meio que se atropelar a coisa. Vamos construir uma república maior ou duas repúblicas irmãs. E aí a coisa acabou se perdendo. E ali nós perdemos muita gente. Acabou que Garibaldi voltou e aí levou na bagagem, levou junto consigo o grande amor da sua vida. Tem um texto de Garibaldi falando quando ele saiu de Santa Catarina. Eu adoraria te apresentar o Adilson. Ele estava apaixonado pela Anitta mesmo? Apaixonado, e ele escreve isso, eu até cometi um erro de sair de Santa Catarina, não, ele escreve isso na Itália, quando ele voltou com ela para lá, e que ele, lembrando das passagens aqui, que ele disse, ele tem um texto que ele diz que ele nunca viu um povo tão nobre quanto o povo gaúcho, ele nunca viu um povo com ideais tão fortes, e com tamanha capacidade de se entregar à defesa desses ideais. E que ele saiu daqui, aí sim que ele dizia que trouxe na bagagem muitas histórias, muitos amigos e o amor da sua vida, a guerreira que tanto complementou e tal. A heroína Anitta Garibaldi. A heroína Anitta Garibaldi. Porque é o seguinte, deixa eu fazer uma alusão agora, por exemplo, no filme Titanic. Titanic é uma história real, mas o filme acabou sendo colocado ali uma história de amor, até para dar um incremento e para poder vender o filme. No caso, se os cineastas de Hollywood fossem fazer uma película contando a história, essa situação de Anitta Garibaldi e o Giuseppe, não precisaria inventar nada. Houve realmente uma história de amor em meia guerra. Houve uma história de amor, uma história gigantesca e uma história muito contestadora. A Anitta foi uma mulher muito à frente do seu tempo. A Anitta se permitiu abandonar um marido que era opressor, que tinha lá seus casos, suas amantes, que não cuidava dela, não cuidava de casa. Tinha violência doméstica. Tinha violência também. Doméstica, né, nessa história toda. A Anitta se permitiu abandonar isso. Imagina, para uma mulher de Laguna lá de 1837, daqui a pouco passar um italiano na frente, né, cara? Tu olha os retratos de Garibaldi, é um homem feio. Mas para ela devia ter sido realmente o Thiago Lacerda, como foi, né? Passou o Thiago Lacerda na frente. E ela lá sofrendo aquele absurdo, uma mulher de muita fibra, acabou dando um salto grande ao seu tempo. Para a comunidade de Laguna, é impressionante como ainda hoje tu vê rejeição ao nome de Anitta em Laguna, né? Em Laguna? Em Laguna, ainda tem o pessoal mais antigo. Não foi homenageada agora com a ponte Anitta Garibaldi? Foi, não, a grande maioria já vai, mas tu ainda ouve muito ruído, sabe? Ainda não há um consenso. O que é a turma? Ih, abandonou o marido? É o sapateiro, sabe? É o corno. Mesmo? Ainda tem muito dessa coisa de pegar no pé e não valorizar muito a Anitta. E eu fico pensando... Mas e o contexto da história? Eu apanhava todo dia do cara. Isso nós entendemos hoje, né? Mas tu pega... Nós ainda temos muitos vestígios de machismo na nossa comunidade. Tem, né? Infelizmente tem. O machismo ainda é muito forte. Tem. E aí tu diz de uma mulher que resolveu ser à frente do seu tempo, ela levou muito na... Mas eu quero, antes o tempo passa muito rápido e eu não posso esquecer, Bebel. O que é? De te mostrar, eu ainda quero falar da agenda, né? Mas te mostrar Opa, meu parte da indumentária.
Que isso, cara? Eu tô pilchado, eu tô com a pilcha. O que é isso? Isso aqui faz parte da indumentária, que vai além da pilcha, tudo que o gaúcho levava pro seu trabalho. É muito comum tu ver um gaúcho com a faca na cintura. Por favor. Não é desrespeito. Não é desrespeito, não é desrespeito. O desrespeito é pegar pro uso sem uma prévia autorização, né? O cara tá no churrasco, né, o Cezinha? Pega a faca do gaúcho, que é isso aí? Quem que vai fechar aqui? Tá aí. Essa Olha faca, que linda. Eu fiz questão de trazer esta, porque esta é toda artesanal. A bainha, o cabo, ela é toda artesanal. Só a lâmina que não, né? A lâmina já é uma lâmina moderna. Daqui pra que é? Para churrasco? O gaúcho não, para tudo. O gaúcho não podia ir a campo sem uma boa faca na cintura. Porque ele lidava com gado, ele lidava com laço, ele lidava com corda, ele precisava cortar, ele precisava até uma cerca, até seja que então quanto melhor a faca, por isso que vem a fama da faca do gaúcho, ele precisava ter uma faca boa na cintura porque era o seu instrumento principal de trabalho. Linda. Obrigado. Isso aqui é mérito do seu Toninho Souza. Bota aqui para enfeitar o cenário. Que fez tudo. Fez Pode toda essa pôr aí, parte não aí. tem problema, né? E hoje tu vai, por exemplo, num bom encontro de gaúcho, tu vai ver dezenas de facas expostas, é um culto à faca. Já não precisa mais, né? Já não se usa mais. Mas o pessoal usa muito em rodeio, claro, ainda se usa muito para churrasco. Mas o pessoal ainda tem um culto à faca muito bacana. Essa aqui, especialmente, tem um crime ambiental aqui, mas no tempo se permitia, né? A caça ao tatu. E o cabo dela é legítimo, é um cabo de rabo de tatu. Não. Te juro. É velha essa faca aqui? Os caras da Polícia Ambiental vão bater aqui. Não, essa é mais antiga. É mais antiga. Essas são heranças, né, que vão ficando, vão herdando. E o trabalho artesanal do Toninho Souza, ele faz faca para vender também, só para... Isso aqui é tatu. Isso é tatu. E esse metal, tanto da ponta quanto este metal dourado entre a faca e o cabo, isso é guarda de cama abandonada no rincão. Ele vinha passando, tinha uma guarda de cama abandonada, ele foi lá e tirou o metal que ele usa para fazer a faca. E aí fez o seu artesanato. Sensacional. Criciumense, vai poder prestigiar Por favor. a Semana Farroupilha? O que nós temos preparado por vocês aí da... Bom, tem um piquete, que é uma instituição menor que é filiada a um CTG. Então, digamos, um projeto de CTG começa com um piquete. O piquete de Içara, muito bem organizado pelo Jauri e também pelo Rodrigo e por uma turma grande lá, é um piquete de sentinelas da tradição. Eles organizaram uma Semana da Farroupilha muito rica, muito extensa também. Começou já sexta-feira, dia 11, teve evento sábado em Içara, sexta-feira foi em Criciúma, sábado em Içara, domingo em Içara, segunda-feira ontem também foi em Içara, daí já uma oficina de nó de lenço. Hoje, terça-feira à noite, tem um curso de danças, de fandango, uma coisa bem aberta. Quarta à noite tem a palestra com Adilson Cadorim, que vem de Laguna, um historiador, vem para contar histórias de Revolução Farroupilha, para falar do papel da Anitta, da importância dos catarinenses na Revolução Farroupilha. Ele dá uma resumida nisso, é uma palestra que vale a pena. Evento aberto, não paga nada, não precisa ir pilchado, não precisa ir tomando chimarrão, mas se quiser levar o seu chimarrão, leva, não tem problema nenhum. Se eu for de jeans assim, eu entro. E entra e será muito bem-vindo, Bebel. Vai ser uma honra se tu fores lá na quarta-feira à noite, aqui no Recanto Gaúcho. Aqui pertinho da TV. Pertinho da TV, pertinho da Chile aqui, a antiga Avenida Chile. Ali, a Avenida Gabriel Zanetti. Gabriel Zanetti. E sábado, um grande encontro daí no Parque das Nações. Quem quiser levar o seu pedaço de carne para assar junto, vamos fazer uma churrasqueirona coletiva lá e quem passar o dia. Muita música, muita história, muita mentira também e um pouco de churrasco. Tem os causos, né? Tem os causos, né? Sempre tem, né? Quem é mais mentiroso, os causos de gaúcho ou de pescador? Ah, não, pescador tem... Pescador inventa mais, não, né? Pescador é complicado, né? Pescador não tem como bater, E ele né? tá num universo que só ele entende, né? Os causos de gaúcho já é uma coisa mais... O cara que lida com campo, aqui em Santa Catarina, todo mundo lida com gado, então não tem uma novidade, né, nisso aí. Pescador não, né? Eu for conversar com um pescador, o que eu entendo desse universo, então... Então não tem como. Não, ele pode Tá, mentir. mas olha aqui, tu começou a falar do tal dos barriga verde, dos catarinenses, fugiu e do a gente assunto. não concluiu, cara. Quando a Revolução veio Por que pra cá... barriga verde? Quando a Revolução veio para cá, ela não veio para criar o Estado, para aumentar a República Rio-Grandense. Ela veio para criar a República Juliana. Era um outro país sendo criado aqui também. E aí não podia ter a mesma cor que a República Rio-Grandense. Então quem defendia a República Rio-Grandense usava o lenço vermelho. Quem defendia a República, o Império, usava o lenço branco. Os catarinenses ficaram, então, com a cor verde. Ficaram no meio do fogo cruzado. No meio do fogo e usaram uma cor que é diferente das outras duas. E já era uma cor que se identificava em Santa Catarina. Então ficava com a cor verde. Só que eles não tinham o hábito desse... Bati no microfone, né? Não tem problema. Eles não tinham o hábito do nó no pescoço. Não se usava o lenço no pescoço aqui. Não tinha esse hábito. Enquanto eu falo, vou me permitir te servir do chimarrão já. Ah, demorou. Eu tava olhando aí, eu vi que não ia sair nada aí. Quem foi que fez chimarrão? Foi o Jota? O Jotinha trouxe o... Só cuida dessa garrafa aí para não dar uma pequena tragédia, como diz. Não, fica tranquilo. Hoje nós já estamos traumatizados com isso. Em terreno proibido. Hoje foi virado mate, mas não deixa pra lá que a gente não pode contar essa história. Bom, aí
ficou com lenço verde, só que como não se tinha o hábito do nó no pescoço, e o nó no pescoço, eu estava comentando com uns amigos já desse, era importante que o cara soubesse dar, porque ele tinha que ter a folga, deixa eu ver se está livre, de sair com facilidade da cabeça. Se alguém te pegasse pelo lenço... Na briga? Exato, na peleja mesmo? Tu tinha que baixar a cabeça e te livrar daquele lenço ali, depois tu recuperava, depois da briga. E aí, se tu desse um nó, esse meu, por exemplo, tá um nó mais de apartamento, que ele já tá mais, mais próximo do pescoço. Esse é nó de casado. O nó era mais aqui, para o cara ter essa liberdade de O cabra puxava no cabo e ele... numa briga, é briga de faca, né? Então, se eu conseguir te pegar do lenço, eu tô com uma vantagem grande para ficar te puxando e É só eu baixar, o cara ficava com o lenço na mão e picava a mula. Os catarinenses não sabiam desse nó, e aí tu vai ter tempo de explicar. Não, né? Tu tá no meio de uma guerra, né, cara? Então, faz o seguinte... Amarra o lenço do jeito que der. E os caras amarravam pela barriga. Aquilo ia como um cinturão grande pela barriga e ficou daí o barriga verde. Então tinha os colorados, chimango e tal, e o barriga verde, identificados catarinenses. Então. Tá aí e pegou. Inclusive nós tínhamos antigamente uma emissora de televisão no estado muito forte, que era a TV Barriga Verde. Barriga Verde, é. E eu lembro que os cronistas esportivos, os mais antigos, né? O Criciúma é campeão Barriga Verde de 1986. E uma pena que... Barriga Verde, por quê? Da onde? Nós precisamos, às vezes, ir atrás da história, porque é uma história bonita, né? Muito. Porque, às vezes, sei lá, alguma brincadeira e tal, seu Barriga Verde... Mas, pô, por trás dessa história de Barriga Verde tem uma história bonita, uma história de luta. É verdade. Uma história de identificação em meio a alguma guerra. Acho interessante isso. É muito interessante, cara. É pena, bem como tu disseste, mas a gente tem o pecado de não valorizar muita coisa importante. É mal de brasileiro. Né? É mal de brasileiro, Eu acho que sim. É por isso que eu peço licença, assim, quando a gente fala da Semana Farroupilha, eu sou muito bairrista com isso. Tá. E aí, eu não defendo o bairrismo burro. Esse bairrismo que muito rio-grandense tem de achar que o seu estado é o melhor, de achar que, nada no mundo se compara a Rio Grande. E estão lá hoje com salários atrasados, uma crise danada, a polícia não vai para a rua e fica, porque o Rio Grande, porque o meu Rio Grande... Não, esse bairrismo não. Eu defendo essa coisa mas eu gosto de valorizar o que é meu. Eu gosto de valorizar a minha história, eu gosto de saber, então, e sei muito pouco, a gente tem que estar sempre estudando, porque aconteceu muita coisa, foram muitos personagens. A gente não falou da história rica dos lanceiros negros que estavam lutando pela liberdade, porque eles receberam a promessa de que se fosse firmada a República Rio-Grandense, eles seriam homens livres. 1835, não tem 200 anos e os escravos estavam aí, então tu fica vendo, uma história muito rica para tu de repente simplesmente esquecer e ficar imaginando o futuro e vivendo o futuro. Tecnologia é bacana, é legal, vamos aproveitar, mas não vamos esquecer o que os antepassados fizeram. O 20 de setembro é uma data em que eu me permito ser bairrista, assim, para lembrar da história dos rio-grandenses, esses rio-grandenses que fizeram tanto, que se doaram tanto, como eu falei na abertura do programa, que só tiveram perdas financeiras, perdas de vidas, mas que deixaram um legado para a gente. Eu acho que se a gente deixa isso se apagar, é um pecado muito grande. Eu quero que meu filho, que é catarinense, que é criciumense, que já esteve no Heriberto Wilson, eu quero que ele viva isso aqui em Santa Catarina, mas que ele não esqueça dos antepassados dele lá, que realmente fizeram uma história muito bacana. Bom, e o Prosa de Galpão? Prosa de Galpão, 8 anos. Comemorou sexta passada. Comemorou sexta-feira, dia 11, 8 anos. A gente estipulou setembro, porque foi a data que ele começou na Unisul TV em Tubarão. Cheio de orgulho, com todas as dificuldades de uma produção pequena. E quem já trabalhou com uma produção cultural, porque quando tu faz uma produção cultural, tu não tem comércio. Eu não posso levar o Bebel para falar do preço de alguma coisa na loja. Então, a gente está falando de cultura. Quem quiser apoiar entende que não vai ter o retorno que um programa comercial dá. Ele vai estar valorizando a marca junto ao programa cultural, mas é outro tipo de valorização. Então eu tenho um orgulho danado porque o Prosa chegou a 8 anos, voltou a crescer e a gente deu um passo gigante agora, que é o site do Prosa de Galpão, um sonho antigo. Está no ar? Está no ar, começou segunda-feira. Primeira mão aqui? Primeira mão, primeira vez que estou falando exatamente, o prosadegalpão.com, Prosa de Galpão, né? prosadegalpão.com. Sem o tio. Sem o tio, está no ar e mais do que o site que vai levar toda a história do Prosa, todos os vídeos, todas as fotos, ele é uma web rádio. Toca música gaúcha direto. E música gaúcha, eu me permito dizer, diferenciada. Não toca música fandangueira, não toca música os machixe, não toca o forró, que hoje tem muito grupo gaúcho fazendo. Toca música gaúcha para tu parar e ouvir, ou para tu, às vezes o cara tá sozinho no escritório. Aquela do campo? Música do campo, música mais calma, com tantos expoentes aí que nós temos. Como é que é o endereço? prosadegalpão.com. Show de bola, vou acessar e vou curtir. Bica. Como é que te agradeço, né, cara? Obrigado pelo convite. Que isso, cara. Eu que peço perdão porque o tempo é curto. E eu prometo, virás novamente para falarmos mais sobre a cultura gaúcha. Bica, para quem não sabe,
Meu parceiraço lá na Rádio Ilha Negra, todo dia, 6h30 da manhã, a gente já está botando as fofocas em dia. Fofoca em dia mateando. Bebel, quero parabenizar e muito a TV por esse espaço, parabenizar, na verdade, por proporcionar a informação local, a notícia local e o bate-papo com as pessoas aqui da região que estão fazendo alguma coisa. Parabéns. Legal. Eu acho que é muito bacana a TV preservar isso e ampliar sempre à medida do possível, porque nós somos tão carentes de boa informação e de bons produtos de TV, e tu tens aqui um rico de um espaço. Parabéns aos diretores, parabéns à TV, parabéns a ti e a essa equipe que comanda aí, bacana. Só uma gente turma, fina. Estão tudo de olho no... Estão tudo de olho no mate e eu estou aqui encerrando, né? Encerramos então. Um abraço, cara. Obrigado. Semana que vem a gente retorna com Sala de Entrevista. Deus abençoe a todos. Tchau.